Olá pessoal, aqui quem fala é Arifran e agora nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento institucional vendo algumas ferramentas de planejamento e controle. Mais especificamente são duas ferramentas introdutórias que servirão de base para mais na frente a gente conseguir entrar a fundo na área de planejamento e controle. A primeira delas é o cronograma físico. Nós já passamos por toda a parte de introdução à orçamentação e já podemos ter agora um orçamento característico, um orçamento já elaborado e bem sucedido. Precisamos então realizar o dimensionamento desse orçamento no tempo e para isso a gente lança a mão de um cronograma físico. Basicamente, o cronograma físico vai expor todos os serviços que nós temos elaborados no orçamento e dá uma previsão, uma estimativa de tempo na qual esses serviços vão ser concluídos, vão ser executados. O cronograma físico ele é uma importante ferramenta para a gente conseguir dimensionar o quanto de tempo o nosso custo ele vai levar para poder ser faturado, por exemplo, ou o quanto de tempo ou prazo de execução de uma determinada obra para apresentar para o poder público. Então, para se levantar esse tempo, nós podemos lançar a mão de várias estratégias. A principal delas, produtividade de funcionários. Então, se eu tenho uma produtividade da mão de obra e eu consigo aferir em quanto tempo aquela mão de obra costuma executar determinado serviço, nós conseguimos estimar o tempo que ela vai executar a obra como um todo. Então, são algumas ferramentas que nós podemos ter. E existe um bônus ainda do cronograma físico, que é quando atrelamos um custo, ou pegamos os valores de orçamento e também dimensionamos no tempo. E aí a gente passa a ter um cronograma físico financeiro. Então, além de eu ter o tempo de execução da mão de obra, eu também vou estar dimensionado ali naquele espaço o quanto de custo, o quanto de faturamento eu vou ter naquele determinado mês. O cronograma físico e o cronograma físico financeiro são ferramentas que costumeiramente nós temos que apresentar à fiscalização. Então, mais na frente, nós teremos um tópico dedicado a como elaborar e como aferir esses quantitativos. Como aqui se trata apenas de uma parte introdutória, o ideal é que vocês tenham pelo menos o conhecimento do que se trata a ferramenta e é uma das principais para a parte de planejamento. Outra ferramenta que temos, e agora já entrando na área de controle, é a curva ABC. A curva ABC ela é costumeiramente utilizada para a gente realizar controle de obras, tanto de custos de insumos ou até mesmo do serviço como um todo. O principal respaldo da curva ABC ela está na lei de Pareto, que diz que 80% dos efeitos vem de 20% de causas. Então, se a gente analisar como serviços ou como insumos, é como se eu dissesse apenas 20% dos meus insumos vão gerar os 80% de custo. Então, é uma excelente ferramenta para a gente estar identificando quais são os insumos que são mais relevantes dentro do meu orçamento, para a gente estar podendo dar uma maior atenção para esse tipo de insumo. E aí, se a gente analisar de uma forma mais a fundo, a curva ABC ela é dividida em três categorias. A classe A, onde 80% dos efeitos tem 20% de causa. A classe B, onde 15% dos efeitos vão ser gerados por 30% das causas. E a classe C, que 5% dos efeitos vão ser gerados por 50% das causas. Então, se a gente for falar de uma forma resumida, a classe C ela é a que vai impactar menos no nosso orçamento. Então, se eu quiser causar um maior impacto no meu controle de gastos, por exemplo, não adianta eu gastar muito tempo analisando serviços de curva C, porque eles não vão impactar diretamente. É mais vantajoso a gente estar analisando curvas da classe A, porque elas sim vão impactar diretamente no custo. A gente vai ver agora na prática uma curva ABC e fazer uma análise em cima dos dados apresentados. Aqui nós temos uma curva ABC gerada no software TOTS, que é um software institucional que a gente está utilizando agora, de um projeto específico. Então, gerei a curva ABC desse projeto e a gente tem aqui, ao todo, se a gente analisar, eu tenho o item 1, ao todo nós vamos ter 332 insumos. Então, nós vamos analisar aqui como é que se comporta a curva. Então, voltando para o topo, a gente tem aqui que
O engenheiro civil, ele é um insumo de maior impacto no meu orçamento. O custo dele está em torno de R$ 55.000, né? Já o cimento Portland, nesse orçamento, é o terceiro item de maior custo. O cimento Portland está gerando aqui um total de R$ 29.000 no meu orçamento, né? Então, se a gente for procurar aqui a divisão da curva, então quando é que eu saio da classe A e vou para a classe B, por exemplo? Eu vou estar chegando aqui nos 79% a 80%, que é mais ou menos o que é dito lá na lei de Pareto. Então, o meu último item, ferramentas da família de pintura, eu tenho a virada. O que isso significa? O item 42 é o meu limitante para a classe B. Ou seja, apenas 42 itens dos meus 332, que é o que a gente conseguiu apurar do orçamento, eles vão ser responsáveis por 80% dos custos. Então, o que a gente pode extrair de informação aqui? Se eu quiser fazer uma análise em controle de gastos, é muito mais vantajoso gastar recursos de mão de obra tentando baratear o custo do meu cimento, por exemplo, do que se eu for lá no item de classe C, por exemplo, uma curva horizontal de 50 por 50. Ela não tem impacto praticamente nenhum no meu orçamento. Então, se eu quero ter um controle de custos mais elaborado, eu tenho que ter um controle de gastos voltados para os itens da curva A, porque é isso que vai fazer o meu custo diminuir de forma exponencial e fazer o meu orçamento ser mais lucrativo. É isso que a gente tem que fazer quando a gente analisa uma curva ABC. A curva ABC ela pode ser analisada não somente por insumos, ela pode ser analisada por serviço. Então, posso gerar uma curva ABC de serviços e, por exemplo, numa situação onde eu preciso analisar quais serviços são mais vantajosos e quais serviços vão me dar uma maior lucratividade ou um maior faturamento para poder atingir uma meta. Eu posso gerar uma curva ABC de serviços e analisar se os serviços que estão na classe A já podem ser executados e, assim, direcionar o meu planejamento para que esses serviços me tragam um faturamento o mais rápido possível. Então, uma curva ABC tem que estar na veia do nosso corpo técnico. A gente tem que estar sempre respaldado nela, consultando ela, e a empresa como um todo, todos os setores, têm que girar em torno de atuar principalmente nos itens que estão aqui, na classe A. São eles que vão, de fato, baratear os nossos custos e fazer o orçamento ser mais lucrativo.